faremos o debate. Então, o debate aqui, o tema que a gente colocou para o debate foi cardiometáborenal intersetorial com foco na como ganhar qualidade de vida, reduzindo complicações e mortes prematuras por alterações metabólicas, né? Então, eu vou começar aqui por uma questão que a gente havia colocado já no nosso site, mas que a gente ainda não discutiu, e certamente os nossos especialistas aqui poderão comentar, né? Poderão trazer contribuições em relação a essa pergunta. Eu vou pedir para que a doutora Frida comece comentando, que é a seguinte pergunta: quais marcadores de saúde não podem faltar na atenção primária da saúde para a prevenção e manejo efetivo de doenças metabólicas? Olha, Mari, eu acho que assim, pelo que a gente viu dos programas e pelo que a gente viu das exposições, há um mínimo, né? Vamos dizer assim, considerando a diretriz brasileira de hipertensão, que não deve ser muito diferente da diretriz de diabetes, enfim, eu acho que o perfil metabólico do paciente ele tem que ser avaliado. Antes disso, vamos antes. A história clínica, a anamnese tem que ser muito bem feita. A gente sabe, por exemplo, que pacientes que têm histórico de baixo peso ao nascer têm maior risco de ter doença cardiovascular, tem maior propensão a desenvolver pré-diabetes. Então, não cabe só ao sistema de saúde, vamos dizer assim, financiar a coleta do exame, mas cabe ao médico fazer uma anamnese bem direcionada, coletar dados da história familiar desse paciente, né? Então, por exemplo, o paciente teve diabetes gestacional ou não, são informações extremamente importantes e que são coisas fáceis de serem obtidas na medida em que se faz uma anamnese adequada. O segundo ponto que eu acho extremamente fundamental e que, assim, eu posso te dizer que num microambiente a gente tem visto com muita frequência aqui em São Paulo, é a não medida de peso e altura. Assim, nós temos visto alguns prontuários e não há, durante todo o acompanhamento do paciente, não há peso e altura. Então, como é que você vai calcular se esse paciente tem obesidade, se tem IMC aumentado, né? Isso já é uma sinalização. Circunferência abdominal, então, é uma coisa que se esquece, não é feita. Então, o que eu entendo que esses programas, e aí, claro, envolve a capacitação, como disse o Márcio, envolve até o projeto Previne Brasil, de você, eventualmente, ter um profissional não médico, um enfermeiro, por exemplo, que possa fazer essas medidas e passar para o médico, já que a consulta, o tempo de consulta é muito pequeno. Mas isso são informações básicas. Qualquer diretriz que você pegue que envolva cardio, renal, AVC, das complicações cardiovasculares, você tem que ter essa informação, não tem como fugir delas. Tá? Então, uma coisa é anamnese, exame físico bem feito. Outra coisa é você ter, então, um laboratório mínimo, a gente sempre costuma falar, né, a cesta básica do laboratório, que todo paciente tem que ter, pelo menos uma vez ao ano, obviamente, dependendo do caso. E a medida de pressão adequada, que a gente já falou inúmeras vezes, não precisa repetir, né? Então, eu acho que com esses indicadores, quer dizer, laboratoriais, de história, de avaliação física, antropométrica, você começa já a ter uma ideia do risco que esse paciente pode ter para desenvolver uma doença que tenha sua manifestação com complicação, e aí em qualquer dos órgãos-alvo dessa doença, né? Seja coração, seja rim, seja cérebro, seja a própria vasculatura. Mas isso é fundamental, e isso não requer, ou pelo menos a primeira parte do que eu aponto como importante, não requer custo, requer disponibilidade de tempo e de pessoal.
porque isso foi ensinado nas escolas. Essa é a minha visão. É a minha visão. Não dá para culpar só o sistema. A gente, como médico, tem que fazer o meia-culpa, né? Então, a história não tem sido bem feita, a avaliação básica não é adequada, e, às vezes, a medida de pressão, não vou nem falar para não ficar nervosa, né? Tá? E, obviamente, tem que ter essa cesta básica, porque é com isso que você vai manejar esse paciente, até orientar esse paciente, né? Você não precisa lançar mão de exames sofisticados numa primeira avaliação. Vamos no básico, vamos no simples, e progredir quando houver necessidade. Ótimo, excelente contribuição no nosso debate aqui, doutora Frida. E agora eu vou levar essa pergunta também para o professor Márcio Galvão, né, visto que ele tem aí muita experiência, né, testando modelos na atenção primária. Então, Márcio, o que você diria aí? Quais são esses marcadores entre tudo que você testou? Quais são aqueles marcadores de saúde que não podem faltar na atenção primária para prevenção e manejo efetivo de doenças metabólicas? Mark, assim, a Frida falou, né, eu acho que a resposta dela é bastante completa. Eu vou só ratificar algumas coisas que eu acho importantes, né? Por exemplo, anualmente, né, que a pessoa tenha, né, marcadores de perfil lipídico, hemoglobina glicada, né, enfim, glicemia de jejum, mas mais a hemoglobina glicada, né, que é o principal para avaliar a efetividade, né, do cuidado em diabetes, função renal, enfim, seria essa cesta básica, né, medida da pressão, circunferência abdominal, né, que também é super importante. E a população, muitas vezes, ela não tem acesso, né, a esses exames. E aí, o que acontece? Por exemplo, no caso da hemoglobina glicada, não é raro, né, que o paciente ele passe por uma consulta com o médico ou enfermeira, o exame é solicitado, né, e aí, daqui que ele faça o exame e consiga uma nova consulta, já se passaram os 3 meses. E aí, quando ele retorna para o médico, aí ele já está com a glicada de 4, 5, 6 meses atrás, aí já era. Aí tem de recomeçar, né? Então, eu acho que é um gargalo no nosso sistema de saúde essa questão de acesso, não é? Um outro ponto realmente é que a educação permanente ela é importante, né, para que as pessoas tenham conhecimento do que é necessário pedir, né, para os seus pacientes, para a gente conseguir cuidar melhor das pessoas, tá? Então, no geral, é isso. Ótimo. E já vou passar para o Andrés para perguntar se ele tem uma complementação. Frida, você quer fazer antes? Eu vou perguntar para o Cristiano aqui também, se ele tem algum modelo que ele gostaria de compartilhar. Posso só fazer uma pergunta para o Pode sim. Assim, a gente sempre fala muito em capacitação, atualização, né? Para não usar um termo que seja um pouco não adequado. Mas aqui em São Paulo, não sei, quer dizer, a visão que vocês têm em Brasil, mas há uma alta rotatividade do profissional médico nas unidades básicas. Então, essa capacitação ela acaba sendo prejudicada, porque a hora que você fez o treinamento, explicou tudo, ensinou tudo, fez ele entender a importância dessa padronização, ele muda. E aí você tem que começar de novo. Então, eu queria ouvir, Márcio, qual é a sua impressão? Quer dizer, isso é uma coisa minha, ou nossa, daqui de São Paulo, ou isso pode ser uma coisa generalizada e que também tem que ser um ponto importante para ser discutido, para ser uniformizado, né? Obrigada. Posso falar, Mark? Você quer segurar um minutinho essa sua resposta? Acho que vai ser uma resposta ótima, né? Todos estamos muito curiosos. A gente faz um momento de suspense, né? E eu ouve, enquanto isso, se o Cristiano tem uma contribuição
sobre aí o que ele já observou de modelos, né, sobre marcadores que não podem faltar. E ele que conhece em detalhes os diferentes municípios da Bahia, né, e certamente, né, e eu já ouvi ele falando de diferentes programas também. Quem sabe ele pode compartilhar com a gente aí experiências que são interessantes e conhecidas, né? Então, Mark, eu acho que a professora Frida trouxe algo que é muito importante. Eu acho que é a base, né? Que é aquilo que é o contato com esse paciente. Eu acho que o histórico desse usuário, ele diz muita coisa. E aí isso precisa tempo, que não é uma coisa fácil. Eu acho que a parte da clínica, do exame detalhado, isso faz uma diferença enorme. E aí eu vou trazer um exemplo que eu acho que diz muito, que é a questão do pé diabético. O pé diabético, a gente sabe quanto ele é fácil de ser detectado, né, com um exame muito qualificado, detalhado, né, aliás, nem usando anterior às lesões precursoras, inclusive, né, ou a condição precursora que leva a pessoa a ter uma lesão de pé sendo uma pessoa diabética, com diabetes. E isso eu acho que é importante para que a gente possa perceber de que talvez o principal fator é esse, é o conhecimento profissional, o tempo de dedicação para ele e aplicação do seu conhecimento. E aí entra nas discussões da educação permanente, das capacitações. O que mais a gente vê em educação permanente é falar de que, olha, precisa ser feito o exame nas pessoas que têm diagnóstico de diabetes. Isso é uma fala como se fosse algo óbvio. Mas aí os profissionais falam assim, mas e como é que faz? Como que é o procedimento mesmo? Porque, infelizmente, a gente está percebendo que isso não está sendo realizado no espaço de formação. E aí estão atuando sabendo do protocolo, mas não como aplicar isso de forma prática. E é preocupante isso é muito preocupante. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é de que nós temos tecnologia hoje que podem levar exames mais próximos das pessoas, né? Point of care é uma realidade, a gente, claro, que precisa avançar na perspectiva de financiamento em relação a isso, mas eu acho que tem que partir dessa cesta básica, né? Porque a gente está falando de 30% da população adulta, né? É um quantitativo significativo. Mas quando a gente começa a estratificar, fazendo a aplicação do HERPS, a gente já consegue dar direcionalidade para aquelas que têm uma maior frequência de atendimento. E a outra discussão que não tem como se deixar de fazer para o próximo período, que isso eu acho que é uma indicação para o próximo governo, é a rediscussão da equipe mínima. Porque não tem como um profissional médico e um enfermeiro, que são os profissionais que atuam mais diretamente na parte da clínica, que fazem as solicitações de exame, que fazem o cuidado, somente 2 profissionais, junto com o auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, darem conta de um cuidado, porque cuidar de gente dá muito trabalho. Consulta é rápida. Consulta você faz em 2 minutos. Agora, cuidar de gente demora e tem uma necessidade de dedicação muito grande. Obrigado, Cristiano. Fernando, você pode aguardar 1 minuto? Bueno, me gustaría ver con Andrés si tiene algo a adicionar sobre lo que es más fundamental para que la atención primaria pueda monitorar y cuidar de los factores metabólicos. Sí, gracias. Estoy de acuerdo con todo lo que se estuvo discutiendo. Si uno va a los marcadores, podríamos llamar básicos o imprescindibles, creo que no hace falta demasiado. Pensamos en hemoglobina glicada, en un valor de colesterol, determinación de colesterol plasmático, y en tener un equipo adecuado
clínicamente validado, un manómetro que permita tomar la presión arterial. Y le sumo una cosa más que recién comentaban para el examen del pie diabético, que la neuropatía diabética es tan importante y las lesiones precoces, la prevención de esas lesiones iniciales es tan importante para reducir el riesgo de amputación del miembro, el monofilamento, para detectar precozmente neuropatía sensitiva. Pero el problema principal acá es un problema de cómo se prestan los servicios, porque por más de que uno tenga los medicamentos, por más de que uno tenga estas determinaciones, y luego sucede lo que comentaba recién el colega, que se le extrae la muestra al paciente para la hemoglobina glicada y recién eso lo ve un médico a 3 o 4 meses tomando decisiones sobre una fotografía del pasado, entonces se complica la cosa. Y esto no se resuelve con más médicos, ni tampoco poniendo consultas de más larga duración, porque eso también lo que hace es que los pacientes no puedan obtener cita más precozmente. Esto se va a resolver solo si logramos transferir determinadas competencias a otros profesionales del equipo de salud y si logramos darle racionalidad a la prestación de servicios, de modo que un paciente hipertenso, de bajo riesgo, controlado, que tal vez tiene 7 u 8 consultas por año, logre tener una consulta por año o 2 consultas por año. Y que parte de esas consultas la pueda hacer un profesional de enfermería, correctamente entrenado, siguiendo un protocolo. Entonces, eso libera tiempo y libera espacio de el médico para poder atender a pacientes más complejos. Por ejemplo, un hipertenso que además es diabético, que además tuvo un infarto, que tiene neuropatía diabética o que ha tenido un mal perforante plantar o alguna amputación de algún dedo del pie. Digo, la forma en la que se prestan los servicios está en crisis, estamos corriendo al problema por detrás, con una prevalencia de estas condiciones que está claramente en aumento, que va a seguir en aumento y que el escenario más optimista sería detener, no ya bajar, estamos hablando de detener el crecimiento de la obesidad, detener el crecimiento de la diabetes, de la hipertensión, sobre todo en edades tempranas, y poder prevenir complicaciones. Entonces, yo creo que el enfoque de sistemas es lo más importante, más allá de los recursos, que también lo son, porque uno si tiene un sistema y no tiene los recursos, bueno, poco puede hacer, pero llevar estas cosas de manera coordinada es lo que realmente va a impactar en un beneficio para los pacientes. Muito obrigado, Andrés. Muito importante a sua contribuição sobre, né, esse aspecto de reorganização do sistema, né, para que ele seja mais eficaz, efetivo, resolutivo, e atendendo a demanda, né, da população. Bom, Fernando, você gostaria de fazer o seu comentário agora, por gentileza? Sim, Marcos, só pegando um pouco também do gancho do que o Cristiano e a doutora Frida falaram, né, sobre os marcadores de saúde. Quando nós pensamos em políticas públicas, né, nós precisamos pensar, e eu tenho muito essa teoria aqui na coordenação, que a principal dificuldade dos municípios, na maioria das vezes, não é exatamente com as coisas muito complexas, com aquilo que são os exames que eles vão pedir, como o Cristiano mesmo trouxe, aquelas coisas muito complexas, mas nós percebemos uma dificuldade até mesmo no simples, que essa dificuldade só vai ser sanada a partir do momento onde eu, enquanto profissional, entendo o meu papel dentro da minha unidade, o meu papel seja de gestor ou seja um papel importante de um enfermeiro, um médico, assistencial. Então, é algo que nós precisamos, até mesmo uma mudança de mentalidade, né? Então, por isso que na minha fala também eu trazia a respeito do processo de trabalho. Porque quando eu tenho a capacidade de mudar o meu processo de trabalho dentro da minha unidade, eu percebo que eu estou mudando ali o meu atendimento, eu estou mudando ali toda a logística que funciona dentro da minha unidade. O Cristiano trazia sobre o pé diabético. Nós puxamos no quadrimestre de 2022, no nosso banco de dados aqui federal, e o registro dos pacientes com pé diabético está em 1%. Então, é 1% questão Brasil. Aí a gente tem duas opções: ou esse atendimento e essa assistência ela não é prestada, ou ela é prestada e ela não é registrada, né? Então, são duas partes importantes do mesmo processo que precisa acontecer.
Então, eu, enquanto profissional, o paciente chega para mim, eu preciso atendê-lo, eu preciso prestar assistência para esse paciente e eu preciso automaticamente também registrar esse atendimento, né? Então, o que nós algo que foi um pouco complexo, o Cristiano pode até dizer sobre isso, né, nessa proximidade que vocês têm, até um pouco mais do que a gente aqui no Ministério da Saúde com os municípios, é referente a registro, porque a gente sabe que existem muitas coisas, né? Então, o profissional ele faz muito, ele às vezes tem unidade, eu já fui em unidades onde de fato não tem ali profissional, existe mesmo um enfermeiro, um técnico e um médico que vai 2 vezes na semana. Então é complexo. E aí eu pedi para um profissional desse, para uma unidade que está vivendo exatamente essa fase, que tudo que ele faz ele ainda precisa registrar, às vezes pode parecer até contraditório, né? Mas infelizmente ou talvez felizmente, eu acredito que até felizmente seja a palavra certa, ele precisa registrar, né? Porque é um prontuário, é um paciente que chega para mim, eu preciso ter anotado tudo que eu fiz com ele, né? Então, eu acredito que é uma parte importante, né? Se eu pudesse resumir um pouco o que o Previne mudou, assim, nessa questão mais prática. Eu acredito que essa mudança de mentalidade no processo de trabalho dos profissionais, né? Então, os profissionais que trabalhavam até um tempo atrás de uma forma, e eu não estou dizendo, né, e aqui não é julgando, dizendo que é uma forma errada de trabalhar, não, mas agora nós temos um novo programa que pede que esses profissionais trabalhem de uma forma um pouco mais eficaz, um pouco mais clara, né, no sentido assim, até de base federal, até daquilo que é para que nós aqui no Ministério da Saúde possamos saber o que está acontecendo, né? Então, quando o Cristiano trouxe essa questão do pé diabético, eu achei muito interessante isso, porque se eu tenho um cenário, né, de 1% em nível Brasil, de um procedimento que muitos pacientes com diabetes vão ter, vão apresentar alguma lesão, e eu enquanto profissional, né, eu fiz cursos em estomoterapia, na época que eu estava ali na atenção primária. Então, perceber que aquele paciente ele precisa ser visto, né? Eu não posso só solicitar um exame para ele, fazer uma consulta, mas uma vez que eu tenho essa proximidade com o paciente, aquele paciente está na minha frente ali, às vezes com uma úlcera, com uma lesão, e eu não vou perceber porque eu só estou tentando cumprir um protocolo ou colocar, né, para que o governo saiba que eu estou atendendo aquele paciente. Então, eu acredito que o processo de trabalho ele é fundamental nessa dinâmica que nós temos vivido aqui nesse âmbito de assistência. Uhum. Muito obrigado, Fernando. Acho que né, dialoga muito com o que o Cristiano falou da necessidade de informatização, que ainda é algo a evoluir, e de ferramentas também tecnológicas, né, aí que podem, acho que, ajudar, né, e a otimizar, acelerar, facilitar esse processo, né? A gente continua aqui com aquele suspense da sua resposta, hein, Márcio? E agora eu vou passar mais uma vez para o Andrés. Ele pediu a palavra, mas não esqueça da sua resposta, hein? Já eu te chamo. Andrés, por favor. Hola. No, solamente retomar lo que recién comentaba el colega y lo que decía Frida también. Dos puntos. Primero, la necesidad de tener un sistema de información que esté pensado también desde el centro de atención primaria para que el propio equipo de profesionales pueda evaluar su desempeño e incorporar mejoras en la calidad de atención y, por supuesto, los indicadores que obtienen a través de esta mejora de procesos. Y lo segundo es el tema el problema de la alta rotación del personal en la atención primaria de salud, que no es un problema exclusivo de Brasil. Toda la región tiene altísima rotación de personal en la atención primaria de salud y eso impone el desafío de cómo le doy continuidad a una estrategia de mejora, si capacito al personal, coloco los protocolos y al año siguiente tengo que otra vez hacer lo mismo. Bueno, evidentemente este es un desafío, lo único que resta es poder monitorear la calidad de prestación de servicios de cada uno de los centros y poder detectar estas rotaciones de personales, cuando los indicadores empeoran para poder hacer intervenciones. Y sobre todo, lo más importante, hay que empezar a trabajar con las escuelas de medicina, porque las escuelas de medicina siguen dominadas por el modelo centrado en el médico y por el modelo centrado en el especialista, donde cada cátedra, cada especialista le da la importancia que su interés sobre una determinada patología tiene. Es decir, no formamos profesionales de la salud con una mirada de
que permita establecer prioridades sanitarias, una mirada epidemiológica que permita establecer prioridades sanitarias. Egresamos médicos que son expertos en lupus eritematoso sistémico o en linfomas rarísimos, pero que no saben tomar la presión correctamente o que no entienden cómo abordar la complejidad de un paciente con síndrome metabólico. Y justamente de eso se muere la gente, eso es lo que van a ver todos los días en su quehacer cotidiano. Por eso es muy importante también que si nosotros logramos trabajar con las escuelas de medicina, de enfermería y transformar la formación de esos profesionales, va a ser un poco más resiliente el sistema a la elevada rotación de estos profissionais. Ótimo, muito obrigado, Andrés. Eu ia chamar a Patrícia após o Márcio, mas Patrícia, pode por gentileza. Vou deixar a melhor resposta do Márcio para depois. A gente mantém o suspense. Eu ia comentar exatamente sobre isso. Assim, os protocolos, acho que é um desafio para nós na atenção primária de uma forma geral, como que integramos todos os protocolos para que seja uma visão integral com a cesta básica de tecnologias e conceitos para esse atendimento desse paciente, mas não individualizado. Acho que um ponto importante quando a gente pensa nesse paciente crônico, o como é importante não só um marcador, que é a pergunta que você tem feito aí, Mark, qual é essa cesta de marcadores importantes de uma forma bastante básica, mas não olhar de forma isolada, né? Nós não estamos falando só do monitoramento glicêmico, mas a gente está falando do impacto desse monitoramento glicêmico em paciente que é hipertenso, em paciente que já teve um evento cardiovascular, em paciente que nós queremos olhar condição renal, em paciente que queremos olhar uma retinopatia, fazer uma análise microvascular desse paciente. Então, assim, acho que simplificar, mas de uma forma integral. Eu acho que isso também ajudaria a dar ferramentas e informações para esse profissional de saúde na atenção primária, para que ele também se sinta empoderado, vamos dizer, usar essa palavra que é bastante, né, ampla, mas empoderado e preparado para tomadas de decisão. Acho que isso também seria um caminho que a gente pode desafiar para diminuir essa rotatividade, né? Quer dizer, um profissional melhor, com mais ferramentas para tomadas de decisão, com maior possibilidade de empoderamento, de suporte, de educação para essa população a que ele atende, de uma forma muito mais eficiente, né? Então, acho que são caminhos aí que a gente desafia dentro do modelo convencional e que não é fácil mudar, né? Assim, tem toda a questão de investimento, de infraestrutura, mas que são caminhos que eu acho que o Prevenir Brasil trouxe, e a fala do Fernando é bastante pertinente, né? Dentro daquilo que não precisamos complicar, precisamos trazer de uma forma simples, de uma forma que entenda-se integral, para que a gente possa começar a mudar esse comportamento e a forma como esses profissionais também são capacitados dentro da atenção primária e podem suportar. Enfim, acho que é um caminho bastante holístico, né? Não é nada individualizado. Ótimo, muito obrigado, Patrícia. Márcio, vamos à sua tão esperada resposta agora? Então, bem, isso é um problema nacional, né? Essa questão de rotatividade de profissionais. Eu acho que isso passa também pela necessidade de um plano de carreira para esses profissionais, né? O que a gente fala tanto do plano de carreira dos profissionais do SUS. A questão da educação, né, desses profissionais, que é esse processo de educação permanente, ele precisa ser visto também como uma política, né? Lógico que se você tem rotatividade, você tem que retreinar essas pessoas. Quando você faz isso casado com, digamos, um plano de carreira, o que acontece? Aquele profissional ele vai progredir conforme ele vai tendo X horas de capacitação, e ele pode receber melhor por isso também, né? Isso é um aspecto importante. Um outro aspecto é que esse programa de educação permanente, ele também é fator motivador para a fixação de profissionais, não é?
A gente sabe que há questões salariais que são seríssimas para os profissionais de saúde, mas também salário não é só uma questão de salário, porque você tem municípios aí, né, do interior do Brasil que pagam muito bem, mas eles não conseguem fixar essas pessoas porque falta muita coisa, né, são muitas dificuldades. Então, assim, eu acho que é um problema complexo que nós, sociedade, né, civil, Ministério da Saúde, né, terceiro setor, nós temos que discutir e enfrentar com uma certa urgência, né? Porque isso tem prejudicado bastante o cuidado a saúde das pessoas. Então é isso. Ótimo, muito obrigado, Márcio. Ótima reflexão e, Cristiano, ainda bem que você levantou a mão, porque eu pediria para você comentar também. Então, Mike, e demais, algumas informações que a gente precisa pensar de políticas já aplicadas aqui no Brasil. Uma delas é o programa Mais Médicos, né? Mais Médicos, ele não veio resolver a questão essa de forma permanente, né, de provimento, né? Mas o que se conseguiu de resultado com Mais Médicos era algo absurdo na atenção primária, que era uma frequência de permanência de médicos na atenção básica de apenas 2 meses. Então, isso é algo absurdo, né? Os médicos simplesmente não se fixavam de forma alguma. Aliás, não são 2 meses, são 6 meses, era a média. Passou a ser mais de 1 ano e meio depois do Mais Médicos. Isso é um dado que tem de alguns estudos. Mas ele não dá conta, por exemplo, não deu conta da questão da qualificação dos profissionais médicos, aí eu estou falando só mais dos médicos, né? E o outro aspecto é de que a lei do Mais Médico é muito mais ampla. Então, teve um estímulo à abertura de cursos, né, de medicina, que, de fato, aumentou significativamente o número de cursos, inclusive, de universidades privadas, né, e públicas também. O Médicos pelo Brasil ele já vem nesta outra perspectiva, que é de estabelecer provimento e tentar estimular a estruturação de uma carreira. Tanto que os médicos eles entram por um processo de edital, mas ele tem um aspecto seletivo, e eles fazem 2 anos de capacitação ao final e recebendo uma bolsa, e ao final eles fazem uma prova onde eles podem receber o título de especialista em medicina geral comunitária, se eu não estiver enganado. O Fernando pode até me corrigir. E depois disso eles seguem aí contratados pela agência. E aí a agência, daí eles são contratados via CLT e seguem a carreira deles conforme eles vão avançando o tempo, entre outras coisas. A grande questão é que, mesmo com essa proposta, a adesão ainda é pequena. Então, infelizmente, hoje, a gente tem, e aí eu vou falar pela Bahia, né, nós temos 600 e poucas vagas do médico pelo Brasil e apenas 60% delas estão ocupadas, porque os outros 40% não foram ocupadas por médicos. Então, é algo que ainda a gente não conseguiu superar. Eu acredito que com o acréscimo de novos médicos formados, isso vai gerar outro nível de competitividade de vagas, né? Então, isso talvez mude, mas isso vai ser a médio e longo prazo, então de 5 a 10 anos. Muito interessante, estava até anotando aqui, Cristiano, né? A gente percebe o desafio aí, né? Na formação, em ter esses profissionais disponíveis, capacitados, né? E que eles fiquem, né? Que eles se firmem em uma localidade e que se atualizem também. A gente tem insistido muito nisso também, né? Necessidade aí de se estabelecer um plano, né, compulsório, digamos assim, de atualização, quem sabe, né,
profissionais de saúde. Bom, muito bem. Então, o nosso webinar ele está chegando ao fim, né? Mas eu vou pedir que cada um agora deixe uma mensagem bastante curta, né? Uma reflexão bastante curta. Acho que foi extremamente rico o nosso debate de hoje, né? Se houver aí algum panelista quiser deixar algum comentário no chat ou quiser comentar também alguma pergunta que foi feita no chat ou no Q&A, por favor, fique à vontade. E o comentário final de cada um eu gostaria que fosse em relação a esse tema que a gente havia colocado, né? Então, cardio, metabo, renal, intersetorial com foco na atenção primária da saúde. Como ganhar qualidade de vida, reduzindo complicações e mortes prematuras por essas alterações metabólicas? Né? Quais as estratégias para ganhar qualidade de vida e reduzindo complicações e mortes prematuras, né? Através da atuação, né? da atenção primária, quais são esses ajustes na atenção primária que são mais prioritários, né? Então, vou chamar aqui na ordem que eu estou vendo na minha tela, iniciando pelo professor Márcio Galvão. Bem, Mark, eu acho que é uma discussão bastante importante, né? Eu faço, né, votos que o que foi dito aqui hoje possa reverberar, né, em diferentes instâncias, enfim, estados, né, colegas de diferentes estados, e que a gente possa voltar em um outro momento para discutir, não é, possíveis avanços e novidades acerca do que foi discutido hoje, viu? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de participar, né, desse evento tão qualificado, né, tão interessante, e faço votos que realmente, em um momento próximo, em um futuro próximo, a gente possa, né, falar um pouco de avanço, tá? Então, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Chamo agora, por gentileza, o senhor Cristiano. Obrigado, Mark, pelo convite. Sempre é bom estar podendo participar do fórum. Na minha avaliação, acho que tem que começar pelo simples, né? A gente precisa pensar de se fazer o cuidado pela forma mais simples, ouvindo as pessoas, tocando nas pessoas, fazendo uma boa avaliação, conhecendo o território. Isso já ajuda muito, porque a partir disso você consegue agregar outras tecnologias que vão conseguir fazer com que você consiga estratificar e fazer a gestão do cuidado daqueles casos mais complexos. Então, começar pelo simples. Acho que não tem uma fórmula mágica, mas eu acho que tem uma necessidade da gente resgatar algumas coisas que são fundamentais. Então, obrigado por estar aqui participando desse momento e agradecer a todos que estiveram aqui ouvindo, né, e levando um pouco daquilo que a gente, né, trouxe para todos que estão próximos. Obrigado, Cristiano. Doutora Frida, por gentileza. Bom, eu acho que até com o viés acadêmico que a gente tem, ao invés de melhorias, acho que a gente podia, numa próxima, estar vendo bons resultados, né? Comparar as coisas que estão sendo feitas com aquilo que a gente tem a força, a vontade de implementar e ver os resultados. Porque só com o número, com o resultado, com a economia, vamos dizer assim, é que você acaba motivando mais parceiros para que isso aconteça. Em termos do tema da discussão, para não fugir um pouco da minha área, eu só queria lembrar que todas essas alterações metabólicas, elas podem levar à piora da função renal ou o agravamento dessa doença renal, e que vai gerar um custo adicional, que é, eventualmente, a necessidade da diálise. Então, obviamente, eu não vou ficar aqui discursando sobre o comprometimento, mas sempre que se for falar e se for atualizar, chamar atenção para a dosagem de creatinina. No paciente que é diabético, para a dosagem da excreção urinária de albumina. Porque você pode pegar um paciente numa fase muito tardia,
já com doença renal diabética, com uma creatinina bastante alterada e comprometimento de outros sistemas, né, da doença renal crônica, que você vai poder fazer muito pouco. Então, lembrar que essas condições metabólicas, como eu disse na primeira fala, elas interagem de uma forma muito estreita. E não é só o coração e não é só o cérebro. É o rim que vai sofrer. É a vasculatura que vai sofrer. Como é que a gente melhora isso? Discutindo, tentando implementar, na medida do possível, pequenas modificações que se perpetuem. Não adianta trazer uma modificação muito grande. Pequenas modificações e conscientização dos profissionais é o que vai fazer a gente virar essa mesa e ter um benefício para o paciente, que é o foco final da discussão. Muito obrigada pelo convite, Mark. Obrigada a todos os panelistas e parabéns pelo evento. Muito obrigado, Frida. Chamo agora o Dr. Andrés Rosendo, por favor. Bueno, solamente agradecer por la invitación. La verdad que una discusión muy rica, muy interesante y muy necesaria. Siempre es un desafío integrar los cuidados de atención y poder dar una prestación de servicio de salud con alta calidad, pero lo bueno es que estamos aquí de diferentes sectores, lo estamos discutiendo y estamos tratando de encontrar soluciones innovadoras para poder brindar unos mejores servicios de salud y finalmente que eso impacte en buenos resultados. Gracias. Muchas gracias. Senhora Patrícia Carvalho, por gentileza. Bom, primeiro, obrigada, Mark, acho que é um mês importante, né, se a gente vem desse segundo semestre falando de Dia Mundial do Coração, importância da medição do colesterol, agora diabetes, então acho que é uma discussão importante como elas estão integradas. Eu anotei aqui até 3 palavras que eu acho que foram discutidas de diferentes formas, mas que está muito alinhado como nós enxergamos dentro da minha experiência, né, sou uma bioquímica de formação, uma biomédica de formação, mas dentro da minha experiência dentro da indústria e da tecnologia, como a gente entende tecnologias rápidas, né, point of care, e está muito alinhado com o que foi discutido aqui. Então, primeiro é a simplicidade, então a gente fazer da simplicidade uma grande inovação, né, trazer realmente o simples, o básico, como um modelo inovador para, né, acesso, para que a gente possa avançar. Segundo ponto, a informação. Todos discutimos aqui, tanto para o paciente, né, como a gente entrega uma educação para esse paciente, como para o profissional que está cuidando de toda a cadeia, né, que está cuidando desse paciente, aquilo também que o Point of Care se propõe a entregar informação no momento oportuno, e que tudo isso o quanto a gente consegue agregar valor e gerar uma maior eficiência na gestão dos pacientes crônicos. Então, acho que no final do dia, de formas diferentes, com as diferentes experiências, com diferentes propostas, né, que a gente se desafia aqui nesse fórum, são os 3 pilares que é exatamente aquilo que a gente acredita, o que a tecnologia pode trazer e da forma como ela pode estar inserida nesse ambiente. Então, mais uma vez, obrigada pela organização, pelo painel, acho que é uma boa discussão, só o começo de uma boa discussão. Com certeza, muito obrigado, Patrícia. Senhor Fernando Freitas, por gentileza. E como todos falaram, né, só complementando um pouquinho aqui esse final, o trabalho de fato é árduo e a Patrícia acabou de dizer, né? Acho que é só o começo de uma grande discussão também que precisamos ter. Mas 2 pontos que eu queria trazer aqui para finalizar, para todos aqueles que participaram deste evento tão enriquecedor, que para mim 2 pontos que precisam estar ali na nossa lista de prioridades, né? Enquanto gestores, enquanto profissionais, que é a capacitação das equipes e a qualificação do cuidado, né? Então, quando eu falo de capacitação de equipe, como nós bem falamos também nesse evento aqui, nós não estamos falando apenas de uma capacitação de um médico, não, mas eu costumo dizer a capacitação que começa desde os agentes comunitários, desde o vigilante lá da sua unidade, porque aquele vigilante da unidade, ele pode chamar aquele paciente, aquele vigilante, ele pode fazer esse
processo junto com os profissionais de chamar o paciente, de fazer uma busca ativa, os ACS, né? Então, quando nós falamos de capacitação, é uma capacitação de toda a equipe, pensando até mesmo nessa rotatividade que nós temos e que nós sabemos que é algo que, né, que de fato vai acontecer e acontece. Então, acredito que são 2 pontos que precisam estar bem alinhados enquanto equipe, algo que podemos fazer e não precisamos de recurso, ou talvez um recurso, um menor recurso para isso, né, uma capacitação, uma qualificação, e pensar que quando eu qualifico o meu cuidado, eu estou pensando exatamente no que a doutora Frida falou, que é o objetivo final, que é o meu paciente. Né? Então, nós estamos ali por causa daquele paciente, pensando, todos em prol de um bem comum. Então, acredito que são os 2 pontos que eu queria trazer agora neste final, e agradecer também em nome do Ministério da Saúde pelo convite, e nos colocamos aqui à disposição enquanto Secretaria de Atenção Primária, aqui também enquanto coordenação de doenças crônicas, para aquilo que vocês precisarem, pode contar com a gente, com a nossa parceria nesse projeto. Muito obrigado, Fernando. E muito obrigado a todos e a todas por estarem aqui conosco nessa tarde, tanto aos nossos panelistas e às nossas panelistas, aí com reflexões tão importantes, tão fundamentais para que a gente possa avançar nesse enfrentamento, né, tanto na prevenção como nos cuidados de doenças metabólicas e das condições crônicas mais prevalentes aqui no país, e já identificando modelos que são assim fundamentais, né, e que têm nos permitido refletir, né, verificar onde são os pontos mais críticos para avançar e também, claro, já com propostas, né, com propostas para que a gente possa avançar e espero em breve escalar aí modelos que estejam funcionando muito bem. Então, agradeço mais uma vez e desejo um ótimo final de tarde, uma ótima noite e final de semana a todos e todas. Até breve.